Nós vamos passar ao Ministério da Palavra. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler juntos dos versos 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. O texto diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meu Deus, suplicamos o favor do alto, a ajuda e o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua Palavra, não apenas no nível da mente e da razão, mas no íntimo do coração, por revelação, pela ação do Teu Espírito Santo, que pedimos. Traga aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode fazer. Que a Tua Palavra possa gerar não apenas fé, que ela gere correspondência, que ela de fato produza em nós crescimento. E nós desde já Te agradecemos pela certeza do que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu me sinto dirigido por Deus a compartilhar essa verdade com vocês hoje, fundamentada aqui em Romanos 12. No verso 17, nós vemos a declaração: não paguem a ninguém mal por mal. A versão atualizada de Almeida diz: não torneis a ninguém mal por mal. Outras traduções, como a NVI, diz: não retribuam. Essa palavra tanto fala de devolver, numa espécie de reciprocidade, mutualidade, como também era usada para falar de pagamento. São todas possíveis traduções. Mas o verso 17, ele apenas nos orienta a respeito do que fazer. O verso 21, ele na verdade trabalha conosco o motivo. Ele arremata dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não devolver o mal que nos faz, pelo contrário, né? O verso 18 diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós precisamos entender que Deus tem nos chamado a fazer o bem, como diz o ditado, não importa quem. Mesmo quem de alguma forma nos fere, mesmo quem nos maltrata, mesmo quem nos persegue. Mas repito, é importante entender não só aquilo que somos direcionados a fazer. O verso 17 diz: procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, não há seletividade na hora de fazer o bem. Agora, o verso 21, repito, ele diz respeito ao motivo. Para que o mal não triunfe, nós precisamos vencê-lo por meio do bem. O apóstolo Paulo, usado por Deus para escrever essas palavras, ele podia falar muito bem a respeito do assunto, com muita propriedade, pelo menos em duas perspectivas. Antes da conversão, ele foi um perseguidor da igreja. E ele lidou com a realidade prática de cristãos que obedeciam o ensino de Jesus, de orar pelos inimigos, né? Não só amá-los, mas orar por aqueles que nos perseguem. E acredito que isso teve um impacto enorme na vida do próprio apóstolo. Depois de convertido, ele passa a viver o outro lado. Ele agora vive perseguição o tempo todo. E ele passa a andar nessas verdades. Então, dos dois ângulos, antes de converter, lidando com crentes que retribuíam o mal com o bem, depois de convertido, andando nessa verdade, podemos dizer que ele estava experimentado em todos os ângulos. Mas ele não está falando apenas da perspectiva de uma experiência. O tempo todo ele está citando textos da Bíblia, porções do Antigo Testamento. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É uma citação de Deuteronômio 32:5. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É uma citação de Provérbios 25, de 21 a 22. Né? Quando ele diz: a ninguém pagueis mal por mal,
uma referência a Provérbios 20, 22, ou seja, o tempo todo ele está dizendo, a Escritura é essa, o plano de Deus é esse. Esse volume de citações bíblicas nos mostram não só como nossa vida deve ser guiada, orientada pela palavra de Deus, mas o como a soma de muitos desses textos nos ajuda a ter uma perspectiva maior, mais abrangente de um fato. Obviamente, se a gente apenas lê Romanos capítulo 12, como lemos aqui do verso 17 ao 21, não existe a necessidade de nenhuma explicação profunda para que a gente entenda o que é que se requer de nós. Mas acredito que quanto melhor a gente entende o combo, o pacote de princípios que está envolvido por trás dessa orientação, e aliás eu particularmente sou esse tipo de gente, que quando entendo o porquê de uma orientação é muito mais fácil abraçá-la. Eu acredito que à medida que a gente consegue ver um pouquinho mais do que está presente, talvez o nosso coração consiga entender que há mais benefícios do que normalmente nós temos imaginado ou concluído quando decidimos andar na orientação de Deus. Embora o verso 17 está falando sobre não pagar mal em troca do mal, o verso 21, como eu disse, que tem mais a ver com a motivação, usa a expressão, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O tema da minha mensagem hoje é vencendo o mal com o bem. E eu quero te chamar a um entendimento que possa te ajudar numa ação prática de como se conduzir de maneira a expressar bem o Evangelho. Não devolver o mal com o mal, simplesmente dizer, eu não retribuo o mal que me fizeram, é apenas uma atitude passiva. Pagar o mal com o bem é uma atitude ativa. Muitas vezes a gente apenas pensa que devemos evitar fazer o que é errado. Mas a Bíblia não nos ensina somente a evitar fazer o que é errado, como também nos ensina de forma intencional a fazer aquilo que é correto. Por exemplo, em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Não condeneis, para que não sejam condenados. Aqui ele está falando do que de errado nós não podemos fazer. Mas depois em Mateus 7:12, ele diz, fazei aos outros o que quereis que vos faça. Ou seja, eu não apenas me guardo de fazer o mal que eu não quero receber, mas eu decido praticar o bem que eu espero que me seja feito. Independente de como agiram para conosco. Nós precisamos entender que andamos baseados, fundamentados em princípios, não apenas de forma reativa. Infelizmente, a maioria das pessoas, às vezes muitos cristãos, estão apenas respondendo, reagindo à forma como lhes tratam. E o ensino bíblico, para mim e para você, é diferente. É mais do que você vencer a ofensa, é ir além do perdão, é dizer, eu retribuo o mal com o bem. Eu me lembro de uma ocasião, há um tempo atrás, essa é uma frase que já repeti muito nos últimos anos, mas de uma pessoa que me aborda indignado. Ela me viu falando bem publicamente de uma pessoa que ela sabia, que eu sabia, que a pessoa estava falando mal de mim publicamente. E ela falou assim, eu não entendo você. Você sabe que o fulano te detona e você está falando bem dele. Eu falei, o que fulano faz revela quem ele é. O que eu faço revela quem eu sou. Se eu simplesmente jogo o mesmo jogo, eu estou deixando que ele me rebaixe a um nível diferente das Escrituras. Deus não nos chamou para sermos reativos ao comportamento das pessoas. Deus nos chamou para espelhar o caráter dele e o comportamento que ele mesmo tem. A Bíblia diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos fez o bem por meio de Cristo quando éramos seus inimigos. E ele estabeleceu qual o padrão, qual o princípio no qual eu e você devemos andar. Quem está entendendo, diga amém. Para que a gente possa olhar para esse texto, que por si já é, eu diria, autoexplicativo, eu gostaria de seguir a lógica que o próprio apóstolo Paulo aplica, citando muitos textos do Antigo Testamento, para que a gente consiga enxergar melhor, de um modo mais abrangente, o princípio. Eu gostaria de falar de outros textos bíblicos que ilustram de uma maneira muito prática o que Paulo está dizendo. Nós temos pelo menos 2 exemplos no Velho Testamento de gente que deu de comer e deu de beber para outras pessoas que lhe tinham feito mal. Em todas essas 2 ilustrações, nós temos uma orientação prática. Uma delas acontece com Isaac, filho de Abraão. A outra acontece com o profeta Eliseu.
Eu gostaria que a gente pudesse avaliar esses dois textos. Depois de avaliar esses dois exemplos, essas duas lições práticas, eu queria que a gente terminasse explorando algo que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ensinou. E acredito que com isso, a gente consiga ter uma perspectiva um pouquinho maior e ampliada do volume de princípios que está por trás daquilo que é exigido de mim e de você, não sugerido, mas que é exigido de mim e de você, do nosso comportamento enquanto cristãos. Então, em primeiro lugar, eu quero falar dessa lição de Isaac. Se você puder, me acompanhe em Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos primeiro ler dos versículos 12 a 17. Depois de ler do 12 ao 17, nós vamos ler do 27 ao 32. Gênesis, capítulo 26, de 12 a 17. O texto diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia de nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Em primeiro lugar, esses 5 versículos que lemos, fala de como quando Isaac, filho de Abraão, está em Gerar, ele prospera debaixo da graça, do favor de Deus. Se você olhar os versos anteriores, a Bíblia diz que havia uma fome, havia uma crise. Mas a Bíblia diz que naquele ano de fome, de crise, quando todo mundo está feio na fita, ele colheu 100 vezes mais. E a Bíblia dá um motivo: porque o Senhor o abençoava. Quantos querem ser abençoados por Deus? Bom, junto com a bênção de Deus vem um preço. Qual o preço? A Bíblia diz que os que não estavam sendo abençoados por Deus ficaram com inveja dele. E movidos de inveja, né? E a inveja é um sentimento que quando você não está vivendo é difícil de entendê-lo. Se você está vivendo, ele parece totalmente justificável. Você fica imaginando por que alguém quer fazer o mal a outra pessoa por inveja, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Caim matou Abel por inveja. O que é que Abel fez para Caim? Nada. Mas de alguma forma, aquele contraste a observar o comportamento era de alguma forma lido como uma ofensa. Muitas vezes a gente fica tentando, né, compreender quando alguém sente inveja, qual o motivo daquela hostilidade. Mas se eu e você somos tomados pelo sentimento de alguma forma, parece que ele é totalmente justificável. E por conta dessa inveja, a Bíblia diz que começaram a entulhar os poços, né? Poços que foram abertos já desde a época de Abraão, seu pai, que também tinha peregrinado em Gerar. A coisa vai se tornando cada vez mais difícil, o relacionamento cada vez mais complicado, e a hostilidade chega num ponto onde ele é literalmente convidado a se retirar. Ele recebe uma gentil proposta: vaza, some daqui, nós não queremos você no nosso meio. Então ele simplesmente literalmente levanta acampamento e muda. Agora, o que é que acontece? Se você der uma olhadinha comigo agora nos versos 27 a 32, a Bíblia diz, eu vou começar no 26. A Bíblia diz assim: Abimeleque, seu amigo Alstate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença e me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Acho interessante a ideia. Pensamos que seria bom. A pergunta é: bom para quem? Eles estão sendo bem interesseiros. Verso 29. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Vamos observar juntos aqui algumas coisas. A noção de bem que esses camaradas de Gerar tinham: nós deixamos você em paz, nós não matamos você.
nós te fizemos o bem. Essa era a noção deles de fazer o bem. Então nós esperamos que você nos trate bem, porque nós te fizemos o bem. Entulhar os seus poços, né? O perseguiram, o hostilizaram, o expulsaram, mas a perspectiva ainda é, podia ter sido pior. E nós te poupamos do pior. Como que Isaac respondeu? A Bíblia diz que Isaac deu um banquete. Aqui não fala apenas de oferecer uma comida, uma sobra de comida. Fala de fazer algo especial, distinto e oferecer o melhor. Normalmente, com quem você quer banquetear, né? Banquete não fala apenas da celebração de uma data, como muitas vezes temos na nossa cultura, mas ele sempre esteve relacionado ao longo da história com a celebração de pessoas. Normalmente, os convidados são pessoas honradas, são pessoas que apreciamos. Mas a Bíblia diz que Isaac decidiu tratá-los dessa forma. Lhes deu um banquete, a Bíblia diz, comeram e beberam. Eram os seus inimigos. Ali não era nem meramente a fome, uma necessidade. Ele simplesmente decide agir com dignidade, com honra. Qual foi o resultado? O resultado não é apenas que a paz é definitivamente estabelecida depois daquele banquete por meio de um juramento. Mas a Bíblia diz, naquele mesmo dia, a Bíblia diz que eles saíram de madrugada, provavelmente o jantar foi à noite, não se viajava à noite no escuro. Então logo está amanhecendo o dia, eles começam a viagem. A luz do dia chega, o dia de trabalho e produtividade começa e vem a notícia no mesmo dia. A Bíblia não diz que foi na mesma semana, não diz que foi na semana, no mesmo dia. Eles simplesmente olham para Isaac e dizem, achamos água. Interessante que daqui para frente não existe contenda por aquele poço, como existiu pelos outros. Deixa eu dizer algo para você, é indiscutível que quando eu e você nos aliamos ao coração de Deus, nós passamos a estar debaixo de intervenções de Deus de uma forma sobrenatural. A nossa cabeça, ela muitas vezes nos engana, porque nós somos tentados a colocar em xeque aquilo que Deus fala. Muitas vezes eu e você queremos ter toda a certeza de que se o que Deus falou é realmente certo ou não, se é justo ou não, como se ele não fosse confiável. Eu gosto de dizer que o primeiro pecado cometido pelo homem lá no jardim não foi a desobediência ao que Deus falou, foi a incredulidade. Quando Satanás consegue colocar no coração do primeiro casal o questionamento se o que Deus falou é justo ou não, ou qual a intenção que Deus tem por trás daquilo, é que ele consegue minar a obediência depois. Porque a obediência, ela sempre é fundamentada na fé e na confiança. E aí você precisamos aprender a confiar em Deus. Por exemplo, o tempo todo, quando estamos falando do assunto da ofensa, que é o que está relacionado com o que vamos abordar aqui hoje. Quando falamos só sobre perdão, perdão é só não retribuir o mal com o mal, é liberar alguém no coração. Uma das coisas que eu mais ouço em 30 anos de ministério pastoral, as pessoas dizem, não é justo. Eu digo, como não é justo? A Bíblia diz que Deus é justo, que Deus não é injusto. Nada do que Deus faz ou propõe é injusto. É uma extensão do que Ele é. Deus oferece perdão. Deus nos pede para perdoar como Ele. Como pode ser injusto? Porque nós somos traídos pelo quê? Pelas emoções. Fulano me ofendeu e agora eu não posso fazer nada, fica por isso mesmo. A Bíblia nunca diz que fica por isso mesmo. Quando você perdoa, você decide, de acordo com o texto, você não fazer justiça. E quando Deus diz, não vingue a você mesmo, não faça justiça com as suas mãos, Ele se apresenta como justo juiz. E Ele está dizendo que quando você não julga, Ele pode ser o seu juiz. Mas se você for o seu próprio, Ele não será o seu juiz. Então, na verdade, eu posso te garantir que não é justo, é você se vingar e fazer justiça com a sua lente, com a sua perspectiva limitada. Quando nós simplesmente não julgamos e confiamos em Deus, é Ele que entra em cena, é Ele que cuida de tudo. Nós precisamos entender que nesse momento Isaac não está apenas escolhendo um caminho de passividade. Ele escolhe intencionalmente, eu vou fazer o bem, mas essa turma fez mal. O que eles fazem reflete quem eles são. O que eu faço precisa refletir o que eu sou. Eu não posso ser um espelho das pessoas, de como elas me tratam. Eu preciso ser um espelho de Deus, de quem Ele é, porque Ele me chamou para ser parecido com Ele. Quem está entendendo? Agora, quando entramos neste lugar, não só o nosso coração é abençoado, não só a paz pode ser desencadeada, mas intervenções
serão experimentadas da parte de Deus. Aliás, eu acho interessante observar que quando a gente observa histórias como essa, uma coisa que me vem o tempo todo ao coração, né? O verso 16 diz que eles pediram para Isaac deixar Gerar, sair da terra deles, né? O verso 23 diz que dali Isaac foi para Berseba. Nós não lemos o verso 23. O 24 diz, na mesma noite que ele sai, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que Deus está dizendo? Não assusta com a ameaça deles, nem com a hostilidade deles. Eu estou com você. Eu e você não podemos ler se Deus está conosco por meio das circunstâncias que enfrentamos. O que eu e você precisamos entender é a garantia dele. Deus está dizendo: eu te fiz uma promessa, eu vou cumprir meu propósito. O interessante é que enquanto estava em Gerar, o tempo todo as pessoas estão entulhando os poços. E na verdade tudo o que Isaac fez foi abrir de novo os poços de seu pai Abraão, que o povo entulhou de novo. Quando movido por aquela circunstância ele sai, ele dessa vez vai abrir o seu próprio poço. Ele não vai apenas viver na sombra de seu pai, ele vai entrar num lugar novo de conquistas. E aqui não existe mais problemas acontecendo. Ao que você precisamos acreditar é a garantia e a certeza de que as pessoas podem até fazer o mal, mas não nos tirar do plano ou do propósito de Deus. Nós precisamos confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele cuida da gente. Eu esperava que alguém ia dar um amém, glória a Deus. Então fica pronto, vamos tentar de novo. Nós precisamos confiar que o nosso destino não está na mão das pessoas, muito menos das que nos hostilizam, mas está nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam ao Senhor? Mas o texto não diz que as coisas contribuem para o bem só dos que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. Além do propósito geral, para todos, que é o mesmo da salvação, Ele tem planos individuais. Se existe alguém que pode acreditar na tal da teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor, porque há um Deus cuidando de você. Ele tem o poder de usar tudo, todas as coisas. Olha para a vida de José. Seus irmãos se levantam contra ele, o perseguem, né, o traem, o vendem da forma que fizeram. E tudo que eles conseguiram, na linguagem do futebol, foi colocá-lo na cara do gol, no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus. Que o nosso destino não está na mão das pessoas, está na mão de Deus. Então eu e você podemos olhar não só com misericórdia para quem nos faz o mal, mas com entendimento. Deus tem a capacidade de usar até sua hostilidade contra mim, para me colocar num lugar melhor, para me fazer prosperar, para cumprir o plano e o propósito dele. Provavelmente, ainda que estivesse já debaixo de uma certa medida de bênção e prosperando, Isaac não teria vivido o que viveu sem aquela mudança. Provavelmente a mudança não teria acontecido, nem sido desencadeada num ambiente onde não houvesse aqueles problemas. Eu e você precisamos entender e confiar que nada, absolutamente nada, quando eu e você estamos de fato nos sujeitando a Deus, crendo e confiando nele, foge ao controle de Deus, é o poder de reciclagem de Deus. Eu não estou dizendo, quando cito José, que Deus fez os seus irmãos fazerem aquilo. Em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, José pontua a diferença dos seus irmãos e diz: vocês intentaram mal contra mim. Está dizendo, foi vocês. Mas Deus o transformou em bem. Ele diz, a ruindade era de vocês, a capacidade de reciclar o ataque de vocês contra mim, transformá-lo em bênção. Isso é fruto do amor de Deus que cuida de cada um de nós. Além desse entendimento de que as pessoas não têm o poder de exercer controle sobre o nosso destino, nós precisamos acreditar que há bênçãos provenientes dessa nossa atitude. Ele recebeu a notícia no mesmo dia, né? Amanheceu, o sol clareia e ele simplesmente alcança aquilo que vem lutando por tanto tempo sem conseguir. Me faz ver o dedo de Deus. E eu e você podemos ver muito mais do que Deus tem para nós quando decidimos andar em obediência aos seus mandamentos. Segunda lição que eu gostaria que nós avaliássemos é o que nós aprendemos com o profeta Eliseu. Eu vou ler um texto um pouquinho longo e eu quero que você
possa ler esse texto, assim como fizemos com o primeiro, com a lente que o Novo Testamento dá a respeito do Antigo. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, falando dos relatos, dos registros sobre o povo de Israel do Antigo Testamento, diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então vamos para um desses textos. Segundo livro de Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 8, e nós vamos ler juntos aí até o verso 23. O texto diz: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que havia tropas, cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Se o texto terminasse aqui, a gente ia pensar que Eliseu estava bem nervosinho. Mas olha a continuação. Então Eliseu lhes disse aos homens feridos de cegueira: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Deixa eu abrir um parênteses. Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. Depois do reino dividido, a partir de Roboão, filho de Salomão e neto de Davi, 10 tribos formam o reino do norte e só 2, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul. Então Samaria é a capital do reino, era o lugar onde estava o rei com todo o seu exército. A Bíblia diz: e os guiou à cidade de Samaria, uma cidade murada. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Aqui, assim como no caso de Isaac, nós temos alguém que intencionalmente decide oferecer comida e bebida para quem procurava o mal. Verso 23 diz: então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. De novo a ideia aqui é banquete. Outro detalhe a ser considerado em conta: quando você lê os capítulos anteriores e posteriores, você vê que o cenário era de uma crise econômica e financeira sem precedentes. Ou seja, não tinha comida sobrando. Comeram e beberam, e aqui eles deram de comer literalmente a um batalhão. Comeram e beberam, ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Eu amo essa declaração bíblica. A partir daquele momento, a paz acaba se estabelecendo, O rei da Síria não tem mais coragem, vencido pelo constrangimento, de continuar nenhuma tentativa de guerra. O que eu e você podemos aprender com essa lição? Com Eliseu e a forma como ele cuidou e gerenciou dessa circunstância. Primeira coisa que eu e você precisamos nos lembrar é que Deus não apenas nos ama, mas Deus também ama quem está tentando nos fazer o mal. A forma como ele tem que gerenciar isso tudo é algo além da nossa capacidade de entendimento. Mas é confortável saber que quando você já esteve tentando fazer o mal a alguém, Deus também continuava lhe amando.
Ele não ama apenas os seus malfeitores, Ele te ama enquanto você possa estar na mesma categoria. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos, que Deus não faz acepção de pessoas. E é o que eu e você precisamos entender, que quando decidimos fazer o bem a alguém, independente de como ele nos trate, nós estamos sintonizando com o coração de Deus e com a afeição de Deus por todas as pessoas. Isso é uma perspectiva que todos nós precisamos ter e que Deus também quer o bem deles. Como que José reagiu para com seus irmãos? Ele diz para eles: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Mas a razão pela qual não vou tentar vingança não é só porque Deus gerenciou o que vocês fizeram contra mim em meu favor. Deus só tinha uma razão para me promover ao lugar onde eu estou. Era que eu garantisse o bem de vocês. Fazer o bem a vocês é minha missão. É parte do propósito que Deus me confiou. Cada um dos seus irmãos era simplesmente o cabeça de uma das futuras tribos de Israel. Em todas essas tribos viriam ainda à existência muita gente amada por Deus, gente com quem Deus teria planos e propósitos especiais. E José simplesmente consegue sair daquela perspectiva emocional e ele olha qual é o plano e o propósito de Deus, o que é que Deus tem em mente. E diz: então eu não vou retribuir o mal que vocês me fizeram, mas eu vou pagar isso com o bem. Eu cuidarei de vocês, eu vou sustentar vocês. Porque eles já tinham vivido um concerto. Mas quando Jacó morreu, seus irmãos ficaram temerosos. Eles não conseguem acreditar no perdão de José e pensam: ele fez isso enquanto nosso pai estava vivo. Agora que papai morreu, ele vai mostrar quem ele é. Ele vai botar as garras de fora. Ele vai vir com tudo para cima da gente. E eles procuram José para uma nova conversa, dizendo: sabe que seu pai pediu para você perdoar a gente de verdade? José olha para eles e diz: gente, eu vou cuidar de vocês. Não precisam se preocupar se eu perdoei ou não perdoei. Não precisam se preocupar se haverá retaliação. Eu fui levantado por Deus para promover o bem. Essa é a minha missão. E se vocês me fizeram mal antes de poder receber o bem, o constrangimento é todo de vocês. Eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas esse entendimento de conseguir ver, até na vida de quem de alguma forma está ferindo, né, está te atacando, de conseguir ter um entendimento: Deus os ama, Deus tem algo para essas pessoas. É algo que eu e você precisamos trazer para esse combo. Quando Jesus está na cruz, qual a oração dele? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está olhando e dizendo: estão sendo movidos por cegueira espiritual, mas o Senhor os ama, o Senhor tem um plano e um propósito, não leve isso em conta. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ora de forma semelhante a Jesus, refletindo o comportamento de Jesus, não se espelhando naqueles que estão atacando, né? E naquele momento não só maltratando, mas matando ele. Ele simplesmente clama misericórdia: não lhes impute esses pecados. Agora, sabe o que é curioso? A Bíblia diz que colocaram as vestes de Estevão, o primeiro mártir, aos pés de quem? De Paulo. O mesmo Paulo que está escrevendo que eu e você podemos vencer o mal com o bem. Eu disse que Paulo teve as duas perspectivas. Quando ele se converte, ele compartilha no testemunho que a frase que ele ouve de Jesus, quando Jesus aparece para ele, é: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Durante anos eu li essa frase sem ter noção do que ela significava. Primeiro, porque eu não sabia o que era o verbo recalcitrar. Segundo, porque eu não tinha ideia do que eram os aguilhões. Recalcitrar significa dar coice. É isso que é recalcitrar, um jeito mais bonito de falar da coisa. O que era o aguilhão? Aguilhão era um espeto que o lavrador que usava a junta de bois tinha para quando o animal empacava e não queria puxar o arado. Então eles pegavam aquele espeto, normalmente de madeira, às vezes tinha uma ponta de ferro, e cutucavam o lombo do animal para ver se com a espetada ele desempacava e voltava a trabalhar. Mas tinha alguns animais que eram tão teimosos que, além de não se movimentar para frente com a espetada, ele começava a dar coice na ponta do aguilhão e se machucava ainda mais. O que é que Jesus está dizendo a Paulo? Eu estou te espetando faz um tempo e até hoje você só está dando coice contra os espetos. A pergunta a ser feita é: que espetos eram esses? Por eliminatória, eu não consigo pensar em nada que não seja o comportamento dos cristãos que Paulo perseguia.
Presenciar uma cena como essa, de um homem sendo apedrejado e ajoelhado, orando por você, que coordena a equipe que está executando, ela tem que produzir alguma coisa na consciência dos outros. E eles carregavam esse entendimento. Deus ama essas pessoas que estão me hostilizando como me amava quando eu mesmo hostilizava. Paulo, depois de convertido, agora ele passa a ser perseguido e agora ele adota exatamente o mesmo comportamento que ele viu em tantos crentes, porque a Bíblia diz que ele assolou a igreja de Deus. Ele perseguiu a igreja, ele arrastava homens e mulheres à prisão, consentia com a morte de muitos como a de Estevão, mas ele simplesmente passa a ter um entendimento que os que o trataram bem também o tinham. Deus tem um plano na vida de quem está me fazendo mal. Existe algum nível de cegueira espiritual, emocional, qualquer que seja, que esteja levando essa pessoa a me atacar, mas Deus tem um plano e um propósito para ele, como tem para mim. Eu não quero tomar partido em fazer absolutamente nada contra essas pessoas. Algo que eu também e você precisamos entender é a consciência de que Deus está conosco, mesmo quando nos persegue. Tem uns crentes que eles acreditam que Deus está com eles só se as coisas estiverem boas. Nós precisamos entender que Deus está conosco quando as circunstâncias são favoráveis e quando não são. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que a gente oscila emocionalmente em altos e baixos, mas eu gosto do Salmo 139, diz: se eu subir aos céus, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está ali. Nos altos e baixos, Ele está conosco o tempo todo. A presença de Deus conosco não depende de circunstâncias, não depende de como eu e você nos sentimos. A Bíblia diz que Isaac está sendo hostilizado pelos filisteus justamente porque Deus o abençoa. A Bíblia diz que Deus era com José e ele não deixou de ser hostilizado porque Deus era com ele. A questão é os desdobramentos que as circunstâncias vão ter porque Deus era com ele. Então, em cada uma dessas situações, Eliseu, o rapaz está com ele, está apavorado, está olhando só o natural. A cidade está cercada por um exército. Deus olha e diz: Senhor, abre os olhos do piá, versão paranaense da Bíblia. Abre os olhos do piá, ajuda ele a ver o que ele não está enxergando. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos do garoto e ele viu um exército celestial muito maior, muito mais numeroso, com a mensagem. Deus está dizendo: eu posso gerenciar alguns níveis de maldade e hostilidade dos outros contra você, sem deixar de estar com você, sem deixar de cuidar de você. E quando você tem a perspectiva maior, é muito mais fácil você conduzir-se naquilo que você está passando ou enfrentando. Quem está entendendo? Deus está conosco, mesmo quando nos persegue. Agora, eu gostaria que a gente juntasse essas duas lições de gente que deu literalmente de comer e beber aos seus inimigos e foram abençoados por Deus. Pastor, Isaac abriu um poço novo. Qual foi a bênção de Eliseu? Bom, Eliseu não foi preso. O rei da Síria não atacou mais a Israel. Durante o restante do relato daquela história, a Bíblia diz: da parte da Síria não houve mais investidas. Eu e você podemos viver intervenções sobrenaturais quando decidimos cooperar com Deus. Mas eu gostaria que a gente pudesse avaliar, que Paulo está instruindo esses exemplos que nós vimos a partir da perspectiva do ensino de Jesus. Vá comigo para Mateus capítulo 5. Eu gostaria que a gente lesse junto do verso 43 até o 48. Nosso Senhor diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Uma referência a Levítico 19, 18. Mas Jesus afirma: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Essa orientação, verso 45, vai trazer o indicativo de propósito, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, portanto, esse link, conjunção explicativa, tem tudo a ver com toda a ideia e o raciocínio que está sendo desenvolvido. Sejam perfeitos,
como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Por que é que nós temos que amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem? O verso 46 diz, para demonstrarem que são filhos do Pai Celeste. O filho é aquele que carrega o DNA do Pai, que reproduz a natureza do Pai, que manifesta o comportamento do Pai. O que é que a Bíblia instrui a mim e a você enquanto filhos? Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus espera que a minha e a sua conduta não apenas possa proteger o nosso coração, porque quando eu e você decidimos não retornar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, não estamos fazendo o bem apenas aos nossos ofensores. Evidente que também estamos guardando o nosso próprio coração. Estamos fazendo bem a nós mesmos. Mas Deus está dizendo, a ideia não é apenas poupar você e ainda assim transportar misericórdia para com outro. É que vocês sejam instrumentos que revelem o caráter de Deus nessa terra. Ou seja, o meu e o seu comportamento não pode ser espelhado no comportamento dos outros. É por isso que eu e você não podemos ser reativos. O nosso comportamento, ele se espelha em quem Deus é. E a gente simplesmente transborda isso diante de outras pessoas. Porque a questão não é só pagar o mal com o mal. Se você só faz o bem, não a todas as pessoas, mas só quem te fez. A pergunta de Jesus é, qual a diferença entre você e um publicano? Entre você e um gentil? Ele está usando os termos que as pessoas conheciam na época para se referir aos pagãos, aos que não temiam e não serviam a Deus. Ele está dizendo, se você é reativo e retribui mal com mal e só dá o bem a quem te faz o bem, você está nivelado com qualquer ímpio. Mas o seu comportamento não pode ser do ímpio. Por quê? Porque agora que você nasceu de novo, você recebeu um novo DNA, você recebeu uma nova natureza, e é essa natureza que tem que te governar. Quando nós começamos a juntar as peças do quebra-cabeça, a gente percebe não só que não há injustiça naquilo que Deus nos apresenta, como nós precisamos entender qual é o conceito de ser filho, é reproduzir a natureza de nosso Pai. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz lá no verso 1 e 2, para a gente não fazer o mal que a gente não quer que retorne. Porque há uma lei espiritual de semeadura e ceifa. Tudo, eu chamo isso de efeito bumerangue, tudo que vai e volta. Então ele diz, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Mas ele diz, mais do que não fazer aquilo que você não quer que faça, faça aquilo que você quer que te faça. Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Você quer que os outros sejam compreensivos com você? Seja com os outros. Quer que os outros sejam misericordiosos com você? Seja com os outros. O tempo todo nós precisamos entender agora, esse padrão não pode ser baseado apenas no interesse do tratamento que eu quero receber, mas precisa ser baseado no entendimento de que ele reflete o caráter de Deus. Agora, por que Deus faz chover sobre justos e injustos? Porque o amor de Deus para conosco não é reativo. Isso não significa que no seu lado justo Deus não vá recompensar atitudes. Mas nós precisamos entender que o amor dele não é reativo ao nosso comportamento. E ele está nos chamando a ser como ele é e a funcionar como ele funciona. Então Jesus termina falando lá no verso 48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe, você conseguir perdoar quem te ofendeu é uma vitória. Você entrar num lugar onde já não se deixa ofender é um nível de maturidade maior e uma vitória ainda maior. Mas quando você entra num lugar onde você passa a viver como estilo de vida, eu vou retornar o mal que me fizeram com o bem, com uma consciência. O que as pessoas fazem reflete quem são, o que eu e você fazemos reflete quem somos. Não quem somos porque escolhemos ser melhores do que os outros, mas quem somos quando entendemos a nossa identidade de nova criatura, de gente que tem o fruto do Espírito, que é governada pelo Espírito Santo que o carrega. Isso vai fazer toda a diferença. É lógico que isso também é uma escolha. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 5, o apóstolo Paulo nos faz entender isso. Os que se inclinam para a carne, a velha natureza, vão cogitar, pensar, vão ser governados por essa natureza. E a Bíblia diz que a inclinação da carne dá para a morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, a nova natureza, a Bíblia diz, esses não só cogitam, pensam as coisas do Espírito, mas se inclinam para a vida. Quando eu e você pensamos não só nos resultados, mas no que a palavra de Deus nos apresenta em relação
ao processo de santificação, nós precisamos entender que o aspecto relacional também é parte da obra de santificação para a qual eu e você fomos chamados. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a orientação bíblica é: procurem viver em paz com todos. Com todos é todo mundo sem exceção. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para alguns, viver em paz com todo mundo, situação relacional tranquila é uma coisa, e buscar a santificação é outra. A Bíblia está dizendo: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A prova de que os dois assuntos estão sendo tratados como um só está no verso seguinte, o 15. Cuidem para que ninguém fique afastado ou se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Busque a paz com todos e a santificação, porque se você não tiver em paz com os outros e uma raiz de amargura brotar, você se priva da graça de Deus, você se desconecta de Deus. Sem santificação ninguém vê a Deus. Ou seja, a maneira como eu e você gerenciamos as emoções e como reagimos às ofensas é parte do processo de santificação. A Bíblia não faz uma distinção e diz: olha, ser santo é guardar da imoralidade do corpo, mas na alma deixa qualquer lixo e toxicidade se acumular. Não, a Bíblia diz que isso é parte do processo de santificação, e eu e você temos que nos guardar disso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui eu termino: tenham cuidado. Eu gosto dessas advertências bíblicas do tenham cuidado. Ele está dizendo: vigia, fique esperto, presta atenção. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Uma afirmação muito idêntica à orientação que foi dada em Romanos 12, o texto que nós lemos no início. Aí ele continua e diz assim: estejam sempre alegres. Alegre-se sempre. Em outras palavras, o seu humor não deveria ser ditado pela forma como os outros te tratam. Eu e você temos motivos para estar alegres, independente de se os outros estão nos tratando bem ou não. Eu e você fomos salvos, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aliás, Jesus disse que a gente tinha que se alegrar mais por isso do que por qualquer outra bênção. Quando os apóstolos chegam dizendo: Senhor, no teu nome os demônios submetem, os enfermos são curados, Jesus diz: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele está dizendo mais do que o mover de Deus nas circunstâncias. Eu e você temos uma alegria eterna, garantida, permanente. E eu não consigo entender um crente que já não se alegra em Deus por causa do que alguém lhe fez. A Bíblia está chamando eu e você a colocar o foco no lugar certo. Para que ajude isso, verso 17 diz: orem sem cessar. Porque na oração eu e você conectamos com Deus, com os recursos de Deus, ajustamos o nosso foco. Olha o verso 18: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todo dia uma pessoa falou: pastor, essa orientação é meio insana e ilógica. Eu tenho que agradecer por tudo. Eu falei: não é por tudo, é em tudo. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é que você não agradece a circunstância pela circunstância em si. Você agradece a circunstância porque você tem motivos de alegria a despeito delas. Então você permanece grato, porque o seu motivo de gratidão não é meramente circunstancial. Então, se você levantar cedo e der uma topada com o dedão do pé no pé da cama, você não tem que agradecer: Senhor, muito obrigado que esse pé da cama estava no meio do caminho. Não é isso, mas a despeito disso, você não precisa dizer: meu dia está arruinado, minha alegria acabou. Eu e você somos orientados por valores maiores. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele continua e diz assim: não apaguem o espírito. Porque tem muito crente que por causa de picuinha emocional, ele está deixando de viver o fervor e a intensidade espiritual que poderia estar vivendo. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Do que é que ele está falando? Não retribua o mal por mal, há um contexto. Verso 23, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Que eu santifique em tudo. Santificação integral. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Tem crente que ele guarda a santidade do Espírito, pastor, não me meto com nada do mundo espiritual das trevas. Ele guarda a santidade do corpo e diz, estou fugindo da imoralidade, mas entrega a alma dele para o lixo o tempo todo, permitindo todo tipo de sentimento, permitindo que a ofensa entre, que a falta de perdão se instale, como se isso fosse justificável ou permitido. Nós precisamos entender que é parte do processo de santificação. Deus não está pensando apenas naquela pessoa para quem eu e você vamos fazer o bem. Ele quer o meu e o seu aperfeiçoamento. E para que a gente viva esse aperfeiçoamento, precisamos entrar nesse lugar da oração, precisamos do enchimento do Espírito Santo, precisamos preservar o nosso foco naquilo que de fato nos alegra e nos enriquece. Eu e você temos valores muito maiores. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração juntos. Eu gosto muito, diante de toda e qualquer palavra que eu recebo de Deus, seja num culto, seja meditando na Escritura, num momento devocional, conversando com alguém, ficar me perguntando o que é que de forma prática eu posso fazer. Eu sei que nós mexemos aqui em muitos ângulos e perspectivas, tentando montar o quebra-cabeça todo. E às vezes Deus mexe mais com um numa área, com outro em outra. De repente o que Deus mais queria trazer ao seu coração é aquele lugar de fé e confiança, seu destino profético. Não está na mão das pessoas, está na mão dele. Talvez para outro seja simplesmente o entendimento de que você não pode ser escravizado pela ofensa e não pode ser reativo. Mas diante de tudo aquilo que nós falamos, o ponto importante enquanto oramos é: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Há momentos onde, quando fazemos o bem para quem nos fez o mal, isso é uma lição para a pessoa, sem contar no banho de constrangimento. O rei da Síria não conseguiu mais atacar Israel depois da atitude de Eliseu. E eu já vivi momentos onde, fazendo o bem a quem me fez mal, a pessoa ficou muito constrangido, parece que a ficha dela caiu. Já houve momentos que Deus me dirigia a fazer o mal, pagar o mal com o bem, e não deixar que a pessoa soubesse que era eu que estava fazendo. Então isso significa que Deus não queria necessariamente fazer algo na vida do outro. Às vezes tudo que Ele quer é ajustar o foco na nossa. Tem a ver comigo e com você. Então, de todas essas variáveis possíveis que nós trabalhamos, e aquelas que eu nem apresentei, mas Deus pode estar trazendo dentro de você, a pergunta mais importante antes de terminarmos a reunião é: o que é que o Senhor quer que eu faça? E nós precisamos ser sensíveis a esse tipo de direcionamento. Precisamos entender que há uma batalha contra a palavra que você recebeu. A parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que cai à beira do caminho. Essa nem germina. A chance de dar fruto é extinta assim já de cara, no começo. A Bíblia diz que esses são os que ouvem a palavra e não entendem. Como que Jesus explicou isso depois? Ele diz que as aves vêm e comem a semente antes dela germinar. Na hora de interpretar, Jesus explica que as aves dos céus são os demônios. Há uma briga no reino espiritual. E o diabo quer roubar aquilo que você ouviu, porque ele sabe que o que você ouviu tem o poder de te mudar e quebrar o controle dele sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente só não vê a hora do culto terminar, porque já picou o cartão, pagou com a rotina, nossa mente está focada em outra coisa, e nós não permitimos que aquilo que Deus está falando seja trabalhado. E muitas vezes nós só desligamos isso e nem nos damos conta de que nós é que estamos sendo roubados. Então, nesses momentos de oração, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma cultura que isso não é só o protocolo de final do culto. É um momento onde nós podemos garantir a germinação, a frutificação da palavra. É um momento onde nós podemos ter um direcionamento mais prático, personalizado daquilo que Deus nos fala. E eu quero que você ore e fale com Deus por um instante. Eu vou orar por você. Você não precisa ouvir minha oração. Você pode fazer a sua. Espírito Santo, nós precisamos não apenas do combo da compreensão de princípios, nós precisamos daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. E nós oramos por isso agora. Que a semente da Tua palavra lançada no coração dos meus irmãos e irmãs não seja roubada quando saírem desse lugar.
Nós oramos para que aquilo que o Senhor começou aqui e agora não termine no final do culto. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou continue, cresça, progrida, se desenvolva em cada um de nós. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, e nos expomos a isso. Reconhecemos que toda a natureza carnal se levanta contra essas verdades, reage de forma quase hostil a essas verdades. Mas nós oramos que o Senhor não apenas abra o entendimento espiritual, como traga todo o quebrantamento e sensibilidade necessária para não apenas entendermos, mas praticarmos a Tua Palavra. Nós oramos por isso em nome de Jesus. E desde já te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos conduzirá. Alguns terão aquela clara sensação, Deus de fato está me dirigindo. Outros talvez podem acreditar que chegaram à conclusão sozinhos, sem perceber o quanto o Senhor os influenciou. O que nós te pedimos é que o resultado final seja o mesmo, independente de como seja o processo. Que o Senhor nos guie a ações práticas da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer muito por ter assistido até aqui. Espero de coração que tenha gostado e encontrado inspiração para seguir adiante. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, que tal se inscrever agora mesmo? Assim você recebe as nossas notificações e mensagens inspiradoras e edificantes. E se já é inscrito, seria muito legal compartilhar esse vídeo com quem você ama, para que todos possam ser abençoados. Vamos juntos espalhar amor e esperança pelo mundo. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima.